Olá, você que está a fim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E, como sempre, no início dos nossos episódios, eu quero salientar que nós somos apoiados, esse programa só ainda continua no ar, porque temos muitos apoios de muitas pessoas físicas e de muitos sindicatos, como o Sintesu, que é o Sindicato dos Agentes e Técnicos do Ensino Superior de Garapuava e Irati, no campus da Unicentro, que tem nas duas cidades. Também do Sintespo, o Sindicato dos Técnicos e Professores da UEPG, o Sindicato dos Metalúrgicos de Ponta Grossa e região e do Fórum das Entidades Sindicais, o FES. E hoje vamos tratar de um tema que fala diretamente aos servidores públicos, principalmente aos servidores públicos da educação. E para a gente conversar com o nosso convidado, está do meu lado aqui também, nosso companheiro de todas as horas agora, Guilherme Mazzi. Tudo bem, Guilherme? Tudo certo, eu agradeço o convite para estar aqui com o nosso amigo aqui, o Tércio, grande lutador pela educação pública de qualidade. E siga o canal aí, você que está nos assistindo. Isso, curte, siga o canal, dá o joinha, comenta, isso é muito importante para ranquear o nosso canal e para a gente chegar para mais pessoas, se você, naturalmente, gosta do canal. E pode reclamar também, pode falar o que você acha errado, ou o que você não concorda com o que a gente pode falar aqui. Então, vamos falar com o Tércio Alves do Nascimento. Ele é presidente do Núcleo Regional da APP Sindicato de Ponta Grossa e região. Né, Tércio? Como vai, Tércio? Tudo bem? Você já participou, é a segunda vez que o Tércio participa, né? Vocês conhecem bem já o Tércio. Então. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui contigo, Ismael, né? Junto com o Mazer, né? Nesse programa que tem, na verdade, feito a diferença aqui para todos nós, principalmente nós que fazemos parte da classe trabalhadora como um todo, e dizer, na verdade, da importância de um momento como esse, num espaço como esse, para que nós possamos levar a informação de maneira digna e correta, né? E, ao mesmo tempo, fiel para todos os nossos ouvintes e aqueles que participam das redes sociais. Bacana. Bem, o nosso assunto hoje diz respeito à tentativa de implantação do governo do Estado do Paraná, através do governador Ratinho, né, e seu secretário de Educação, de 127 escolas, mudar o regime hoje, que é um regime civil, né, de escolas laicas, para um regime modelo cívico-militar. Eu estou aqui com um panfleto, depois a gente vai colocar na tela para vocês o panfleto, que a APP está fazendo uma campanha, né, contra esse modelo. Aqui, alguns argumentos, né, do que acontece com as escolas que são militarizadas. Acontece o fim da eleição de diretores, militares aposentados sem formação educacional assumem, de certa forma, a escola. Cria-se também um ambiente de medo, perseguição, intolerância, e aumentando a disciplina dos estudantes. Tem uma doutrinação ideológica e armamentista também. Os militares ganham uma gratificação de R$ 5.000, R$ 5.500, muito maior que o salário de muitos funcionários de escola e menor que o piso dos professores. O fechamento noturno, do ensino noturno e de cursos técnicos que acontecem à noite, né? E, em vez dessa verba ser investida na educação, é usada para pagar os militares. E os estudos já mostram que o modelo cívico-militar não melhora em nada a aprendizagem. A gente vai conversar com o Tércio aqui, alguns dos argumentos em favor da militarização das escolas é de que isso aumentaria a disciplina, isso diminuiria a evasão escolar e que melhoraria o desempenho, né, dos estudantes. Como você se contrapõe a essas argumentações? Bom, primeiro a gente precisa entender todo esse processo de militarização das escolas que surgiu, na verdade, né, no governo anterior, principalmente o governo federal de Jair Bolsonaro, que tentou, na verdade, implantar em vários estados do Brasil esse modelo. E o governador Ratinho Júnior, ele teve, no caso, digamos, aí, muito êxito, né, nas urnas, e, a partir daí, ele tem implantado, no mandato anterior, mais de 200 escolas no nosso estado, e agora ele vem com 127 escolas. Esse é o primeiro ponto histórico que nós temos que analisar. O próximo ponto é tentar entender a maneira como o governador do Paraná tem procurado fazer essa escolha junto aos pais e comunidade, da noite para o dia, sem tempo de debate, sem conhecer o contraditório,
sem demonstrar, na verdade, na prática, o que já houve de positivo nessas 200 e tantas escolas que foram implantadas nos anos anteriores. Então, nós contestamos tudo isso aí. Mas nós começamos, primeiramente, dizendo assim, é importante que o governador, que diz ser democrático, que ele respeite, na verdade, os que pensam diferente. Que possamos estar dentro das escolas fazendo esse debate com o pai, mãe, professores, funcionários. Porque todos nós temos a perder, Ismael. Nós não temos a ganhar. E eu quero até, na verdade, cumprimentar, trazendo para dentro dessa conversa, o Maser, que também, na verdade, é uma liderança importante aqui em Ponta Grossa, e dizer ao Maser, na prática, que ele conhece um pouquinho das políticas que esses governos têm implantado no nosso meio, principalmente no meio da sociedade, mas tentando atingir de maneira muito dura a comunidade, né, mais simples, o trabalhador, a trabalhadora. E a escola que nós temos hoje, nós queremos uma escola democrática. Uma escola que parta para o conhecimento a partir da liberdade. Liberdade para aprender, liberdade para ensinar, liberdade, na verdade, na condição de cidadão. E não uma escola opressora, não uma escola que me amedronta, não uma escola que queira te intimidar, você estudante, você aluno, você professor, você funcionário. Isso eu penso que é um retrocesso. A gente não vê isso em lugar algum. É lógico que já tivemos alguma mudança a nível federal, que possivelmente você vai estar questionando isso adiante, mas nós gostaríamos que o governo do Estado do Paraná pensasse de maneira progressista e não retrógrada, como que está acontecendo aqui na nossa região e no nosso Estado como um todo. Eu acho que é muito importante essa lembrança da onde vem, né, a proposta. Vem do Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Quem eram os figuras que estavam lá naquele governo? O Weintraub, depois colocaram um atrapalhadinho lá, um general para tocar o Ministério da Educação, e prontamente o Lula assumindo, ele vetou, né, a escola cívico-militar no Brasil, mas tem governador que é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, né? O meu questionamento, Tércio, é o mesmo que o Intercept fez para o governo do Estado em 2020. Eles perguntaram, viu, tá bom, vocês estão falando que aumenta a carga horária de português, de matemática, tem ensino da Constituição, de leis. Não dá para fazer isso sem colocar um PM lá dentro da escola? Não só dá, como nós pensamos o diferente de tudo isso, né? O lugar do policial é na rua, o lugar do policial é fazendo a defesa da nossa sociedade. Nós não precisamos do policial dentro da escola. E nós queremos ir mais além. Nós gostaríamos que o governador investisse de maneira humana para que os nossos funcionários, professores, alunos tivessem condições e estruturas dentro das nossas escolas com ambientes favoráveis à aprendizagem. Mas não. Ele acaba, na verdade, infelizmente, mais uma vez deixando bem claro, infelizmente, o nosso governador parte justamente para o lado negativo, que é a onda de violência que nós tivemos no Brasil e também dentro do Estado do Paraná, e, em alguns casos, com discursos, né, ou argumentos totalmente fora da realidade, para não dizer mentiroso, que é o caso da região de Londrina, onde tivemos lá, infelizmente, né, mais uma questão de violência na escola, onde ele alega que ali ele estaria preparado um professor para fazer a defesa, e foi um professor que acabou intervindo e prendendo o tal do rapaz que acabou cometendo essa criminalidade lá. E, na prática, não foi nada disso. E ele não voltou à mídia para dizer a verdade. Ele mentiu. Ele mentiu. A palavra correta é essa. Então, eu gostaria de dizer ao Maser assim, a gente está realmente andando na contramão. É difícil compreender que um governo que pense para frente queira voltar para trás. Se nós tivéssemos dentro das nossas escolas, primeiro, uma estrutura capaz de dar aos nossos estudantes todas as condições mínimas necessárias para a aprendizagem, e os nossos professores tivessem uma valorização, que é algo que nós não temos também, assim como nossos funcionários, que hoje, além de ter um número reduzido de funcionários dentro da escola, mas nós não podemos esquecer do papel importante que esses funcionários têm dentro de cada comunidade, Maser. São essas pessoas que conhecem os alunos da vila. São essas pessoas, na verdade, que têm, muitas vezes, a capacidade de estar ouvindo, né, as dificuldades, os problemas, as situações vivenciadas por esse estudante.
E aí ele vai trazer, na verdade, para dentro de nossas escolas, um policial reformado, que nunca foi preparado para a pasta educacional, gente. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Por exemplo, nessas escolas onde já existe o modelo cívico-militar, há, pelo menos na lei que impõe esse modelo, ou na portaria, não sei como é que ela funciona para fazer com que valha, não há uma determinação de um currículo mínimo desse policial militar que tenha, sei lá, cursado algum curso relativo à educação, nada nesse sentido? Não só não existe, como nós também somos contra, novamente, independente da formação que venha a ter esse profissional dentro da escola. Nós temos que deixar isso bem claro. Nós queremos uma educação que seja libertária, que dê as condições mínimas e necessárias para que nossos estudantes possam fazer a leitura do mundo lá fora de acordo com a sua realidade, mas sem esquecer os fundamentos básicos da educação que lhe foi passada durante todo esse período escolar. Então, quando nós falamos desses policiais, além de não ter formação, nós sabemos que eles foram preparados de outra forma. Esses policiais que estão dentro das escolas hoje, recebendo em torno de R$ 5.500 por mês. A mais da aposentadoria. Além da aposentadoria. Isso é uma espécie de uma gratificação. Mas, se vocês estão, na verdade, preocupados com isso, isso aqui tem, na prática, uma outra finalidade. Muitas escolas que foram transformadas em cívico-militares, entre essas 200 e poucas que nós temos no nosso estado, é importante a gente ter ciência que muitas delas não têm um policial dentro da escola até hoje. Isso, para nós, não é ruim, é bom. Mas não tem por quê? Porque nem todos os policiais chegaram na condição de aposentadoria e toparam uma condição como essa de ir para a linha de frente e ficar dentro das escolas. E esses que estão dentro das nossas escolas, eles também estão na deles. Eles estão mais preocupados com os R$ 5.500 que eles estarão recebendo ao término de cada mês do que propriamente se envolver de maneira direta com a questão da indisciplina. Mesmo porque tem alguns casos aqui, acho que o Mazer pode dar uma lidinha no panfleto, atrás, né, mas uns casos Escola terríveis. Cívico-Militar é acusada de promover nazismo em atividade. PM da reserva ameaça matar aluno em colégio cívico-militar no Paraná, diz Procuradoria. Dentre outras coisas, né? Tem casos de assédio sexual, né? Tem aqui denúncias de abusos sexuais contra alunos em colégio de CM, Campo Mourão, provavelmente. Uma menina não poder participar da formatura porque não cortou o cabelo, o outro rapaz não poder ir numa atividade de campo porque tinha um piercing, né? Veja, e eu penso assim, como o Tércio estava falando, né? Esse dinheiro investido, que poderia melhorar a educação como um todo, né? E você vê a defesa de uma coisa tão... Não se deu tempo, como o Tércio defendeu no começo, não se deu tempo de avaliar esse método, né? Nem de discutir se ele é bom ou se ele é ruim, mas a gente pode pegar uma coisa empiricamente e pensar, se é tão boa assim, por que os filhos dos políticos, os filhos dos ricos não vão para uma escola cívico-militar? Muito bom esse teu posicionamento, Márcio. Até porque nós queremos lembrar aqui mesmo em Ponta Grossa, o único colégio cívico-militar, né, privado que tínhamos retornou, voltou atrás. Por quê? Porque se a escola cívico-militar é boa... Se não me engano, era do Sescage, é isso? Eu não vou, na verdade, citar, na verdade, até para a gente não criar mais polêmica também. Mas eu quero dizer o seguinte, se esse modelo fosse bom, por que os filhos da elite, né, não estão nesses colégios? Esse é um outro ponto. E para que é, na verdade, a finalidade dessas escolas, mas você sabe? É para botar disciplina. E o pior e o triste é que nós temos colegas nossos da educação que faz essa defesa. Eles alegam que o pai e a mãe já não dão conta da educação do filho em casa, que é necessário e preciso que alguém imponha limites para esse indivíduo na escola. E eu quero dizer para você exatamente o contrário. Eu trabalho em um dos maiores colégios aqui de Ponta Grossa, somente com ensino médio. E a maneira e a forma correta de tratar os nossos alunos é o que vai fazer a diferença. Se eu trato bem uma pessoa, independente da idade, Ismael, você pode ter certeza absoluta que a tendência é esta pessoa, este indivíduo, me respeitar também. Porque as pessoas tendem, muitas vezes, a tratar de acordo com a maneira como nós os tratamos. Sim, é o que você semeia... Isso é fundamental. Nós não precisamos gritar em sala de aula. Nós não precisamos partir para a agressividade. O que nós precisamos, na verdade, é respeitar um ao outro.
E eu fico muito triste quando ouço isso dos próprios colegas. Hoje, inclusive, eu estive num colégio aqui desses que provavelmente irão fazer essa consulta para a militarização, e a pedagoga fazia essa defesa, porque na época dela, lá em não sei em que ano, as coisas eram muito melhor, porque as pessoas, na verdade, tinham outro comportamento. Só que esse comportamento, Mazer, era o comportamento do medo. Não era um comportamento livre. O pai, a mãe, muitas vezes nem abraçavam seus filhos. Eles só sabiam se aproximar do filho na hora de ter que cobrar alguma coisa. E nós queremos dizer que os nossos filhos, ou os filhos dessa geração de hoje e da futura geração que nós temos, eles já recebem outras tratativas. Eles têm condições de chegar no pai, na mãe, debater sobre vários temas, conversar, dialogar. Nós não precisamos retornar ao passado para uma educação baseada no medo. Nós queremos, na verdade, uma escola libertária, como eu disse no início da nossa fala aqui. Uma escola que nos dê a capacidade, né, de não apenas aprender, mas de nos dar bons argumentos para que a gente possa fazer a diferença lá fora. Eu imagino que nós que estamos aqui nesse momento viemos todos da escola pública. E nós temos, na verdade, né, uma maneira diferente de enxergar a escola pública. Nós valorizamos a escola pública. A PP Sindicato, a entidade da qual hoje nós fazemos parte, ela é extremamente importante aqui dentro do Estado do Paraná. A PP Sindicato hoje é uma das poucas forças de oposição que esse governo tem. Mas nós respeitamos as normas. Nós não somos vândalos. Nós somos profissionais da educação que defendem os direitos do professor, que defendem os direitos do pedagogo, da pedagoga, dos diretores, mas essencialmente dos nossos alunos, quando fazemos a defesa da escola pública de qualidade. Tércio, eu queria falar uma coisa que você falou no começo ali, de alguns profissionais da educação defenderem esse modelo. Eu já vi muito discurso, mais ou menos assim, Márcio. Eu apanhei do meu pai, eu apanhei da minha mãe, e hoje eu estou bem. Não, é para dar risada mesmo. Porque hoje, as pessoas que eu convivo, que têm mais ou menos a minha idade, em torno de 50 anos, 40 anos, que viveram, sim, uma época em que bater no filho era coisa normal. Era até indicado, né? Tem que dar um tapinha e tal, só que passava muito além, né? Eu fui vítima de violência na minha infância, por parte da minha mãe, né? Enfim. E as minhas lembranças dela não são nada boas. Com certeza ela me amou, com certeza ela fez muitas coisas interessantes por mim, mas as coisas interessantes sumiram no meio das agressões. E hoje a gente sabe um recorde de índices de pessoas com depressão, de transtornos de todo tipo, né? E se a gente for se aprofundar aí na psicologia, a gente vai perceber que muitas dessas coisas que a gente traz na nossa vida, nas nossas vidas, enfim, são traumas lá que aconteceram na infância. Daí agora a gente vai fazer o quê com essa nova gestão? Traumatizar eles igual a gente já foi traumatizado? Né? Então é uma coisa assim que para mim parece assim, o fim, assim, o auge da insanidade. Eu tenho pleno acordo em relação ao que você acaba expondo para nós aqui, mas eu vou mais além. A gente deverá, na verdade, de certa forma, sempre pensar para frente. Quando eu falo das gerações de hoje que já recebem uma outra tratativa por parte de seus familiares, é nessas condições. O que nós temos hoje de problema na sociedade, muitas vezes, é problema de falta de políticas públicas. Porque o pai e a mãe que precisa sair de casa hoje para trabalhar, para manter as suas despesas básicas em casa, e cada vez mais, né? Muitas vezes acaba deixando o seu filho, né, para que um parente ou alguém próximo da família possa estar assistindo e atendendo, né? Nem sempre tem vaga nas creches. E tudo isso é uma dificuldade. Agora, o que nós precisamos mesmo é transformar aquilo que nós chamamos de educação, né, num processo de respeito e dignidade da pessoa humana como um todo. A escola é o caminho mais certo para que essas pessoas tenham condições de buscar, né, de ter uma expectativa de vida melhor no futuro. Sem a educação, nós não vamos chegar lá. Agora, eu ainda quero fazer a defesa daqueles que gostam da escola ou pensam que a escola militar é boa. Então, coloque seu filho nessas escolas. Vá procurar essas escolas, mas não queiram transformar a escola pública numa escola, na verdade, cívico-militar, que de cívico não tem nada. Vocês sabem o que esses policiais fazem dentro das nossas escolas hoje, Mazer? Eles cantam o hino nacional, eles fazem uma formação.
E tem gente que acha isso lindo. Se nós não podemos, na verdade, sequer, muitas vezes, declarar a sua religiosidade, que eu também acho que tem que ser respeitado todas, como que na prática você vai impor as coisas? É uma educação impositiva. E aí eu pergunto para os senhores, vocês acham que na hora que um aluno bate de frente, é feito, qual que é a solução que eles buscam? Nós temos aqui na cidade, por exemplo, alguns colégios que a gente percebe como que as coisas funcionam na prática em relação ao aluno indisciplinado. Ele é excluído daquela escola. Ele é, na verdade, convidado a buscar uma outra instituição escolar porque ele não tem perfil para aquele tipo de educação. E quem tem perfil? O cordeiro. O cordeirinho. Aquele, na verdade, que não abre a boca, que pode até ser que fique revoltado, mas que aceita, porque muitas vezes tem medo do pai e da mãe em casa também. Entende? Criando traumas, né? Por exemplo, nesses casos de denúncia de abuso sexual, algumas denúncias vieram à tona. Por quê? Porque as crianças tiveram a coragem de relatar. Agora, quantas e quantas vezes isso pode ter acontecido e por conta dessa submissão a essa figura militar, a criança não escalou e sofreu o abuso e ficou quieta, de medo dos pais, de medo de ser expulso da escola, de medo da autoridade policial. Uma coisa é você, por exemplo, sofrer uma agressão de um professor, imagino eu que um aluno aí de 15, em média de 15 anos, por exemplo, ele sofre uma agressão de um professor e ele reclama. Ele tem coragem de se contrapor ao professor. Agora, quando ele tem a possibilidade de morrer, até se ele se contrapor a alguma pessoa, é lógico que não vão aparecer as denúncias, né? E aí nós estamos tocando num outro assunto extremamente sério, né, perigoso e que a comunidade tem que estar muito atenta. Quando eu falo para vocês que esses policiais não foram preparados para o processo educacional e muitas vezes foram preparados justamente para conter violências com mais violência, é importante a gente ter noção de que as tratativas, muitas vezes, elas vão mais para o senso comum. E a gente precisa entender que, quando trata-se de situações do senso comum em relação a um profissional, esses abusos tendem a acontecer. E a gente precisa estar muito atento e preocupado. Dizer a esse aluno, a essa aluna, que sempre terá alguém dentro da escola de confiança. Geralmente, seus professores, o tiozinho, a tiazinha que trabalha na limpeza. Essas pessoas, na verdade, você poderá contar. Agora, nem sempre você vai poder, na verdade, levar esse tipo de denúncia para o próprio diretor da escola, porque, dependendo de quem quer que seja, vão querer deixar isso de lado, não é? Ou dar uma acalmada nos ânimos, e aí depois as coisas desandam de outra forma. Então, nós temos muitos problemas relacionados a isso. E, para fechar essa parte, eu ainda quero citar uma outra situação muito comum dentro das nossas escolas que foram transformadas em cívico-militares. Parte delas nem tem um militar, mas nas que tem um militar, criou uma divisão entre os professores. Muitos professores, aqui mesmo em Ponta Grossa, sequer vão tomar café na sala dos professores. Aquele cafezinho que eles têm direito de 10 a 15 minutos, Mazer. Por quê? Para não se misturar e se envolver com esses policiais. Em polêmicas e disputas também, né? Também, tudo, para evitar problema. Então, quer dizer, essa é a nossa realidade. Você já imaginou? E olha que nós temos muitos problemas. Nós não falamos aqui, por exemplo, estamos falando do tema hoje, é militarização das escolas. Só esse tema. Só esse. Mas nós temos a questão da plataformização, onde os números são mais importantes que pessoas. E esse sistema cívico-militar caminha para o mesmo rumo. O que o Núcleo Regional de Educação irá, na verdade, defender dentro das reuniões com a comunidade? Eles vão apontar os pontos positivos. Eu duvido que eles irão tocar, por exemplo, nos assuntos que nós estamos dizendo a eles aqui, né? Nós estamos querendo deixar bem claro, diga não às escolas cívico-militares, mas diga não, porque essas escolas, na verdade, não nos trazem benefício. Essas escolas amedrontam nossos filhos, essas escolas proíbem que nossos filhos vistam-se da maneira, na verdade, né, mais tranquila, mais satisfatória que eles acham. E eu não estou falando só da questão do uniforme, porque nem o uniforme nós temos nas escolas cívico-militares. Sabe por quê, Ismael? Fizeram licitações, compraram vários pacotes de uniforme, de camisetas e shorts no mesmo tamanho. E nossas crianças, é óbvio, são que diversas, né? Os militares vão querer proibir ter tamanho diferente. Pois é. Não, Deve ser isso, né? Parece piada, mas é sério.
Nós tivemos aí o desfile de 200 anos do município de Ponta Grossa, por exemplo, da cidade de Ponta Grossa, e nem todos os colégios cívico-militares foram desfilar, alguns deles porque não tinham uniforme para colocar na molecada. Esse lado, ninguém sabe, mas eu quero dizer para vocês que tem a questão, por exemplo, do aluno que faz uma mecha colorida no cabelo, que não pode, o boné, né, que muitas escolas pregam como uma lei, como uma norma. É importante pensar que vivemos em outros tempos. Eu, particularmente, hoje, eu não vejo que o uso de um boné em sala de aula vai atrapalhar minha aula. Que esse aluno vai deixar de aprender, ou, na verdade, vai me incomodar. Ou porque está com piercing. Ou porque está com piercing, ou porque tem um outro jeito de se vestir ou de andar. A gente precisa respeitar as pessoas do jeito que elas estão. A quem caberia, na verdade, de repente, coibir essa situação é o pai, a mãe, que é responsável por esse estudante. Não simplesmente a gente querer, na verdade, enquanto instituição escolar, em pleno 2023, querer impor as coisas. E, como eu falei, mais triste ainda saber que nós temos colegas que fazem essa defesa de que a escola cívico-militar vai impor um certo limite nas pessoas. Eu jamais gostaria de estudar num determinado ambiente onde o medo acabe prosperando. Mas, ao contrário, eu gostaria, na verdade, de estar em ambiente onde o professor, os funcionários, as pessoas que ali estão no dia a dia, que é a equipe pedagógica, a direção, fossem simplesmente amigos dos estudantes. E eu acho que assim a gente conquista a confiança deles e a escola tende a ser, de fato, um ambiente onde o processo ensino-aprendizagem vem a acontecer. Porque hoje as coisas estão muito complicadas. Eu falei da plataformização e é difícil a gente não falar, mas os nossos professores são cobrados por números, Mazer. Só por números. Os nossos professores, na verdade, muitas vezes começam a segunda-feira já cansados, rezando para chegar a sexta-feira, porque a escola já não é mais o mesmo ambiente. E no Paraná, nós temos, além disso, vários outros pontos. Agora, o que eu gostaria que o governo apontasse é quais são essas melhorias. E vamos observar a Ponta Grossa. O que será que o NRE vai estar falando das escolas que foram transformadas em cívico-militares? Ou vão trazer só o exemplo do Colares, que era um outro modelo, que é a federal? Federal, né? Que tinha um número maior de policiais. Nós temos que estar atentos a isso também. Claro. Entende? O Rato é campeão de mentir. Ele e o Feder... Tanto é que ele exportou o Feder para São Paulo, né? Para destruir... Para Feder em São Paulo. Mas a questão é... Eles usaram também como narrativa argumentativa comparações distorcidas, dizendo que as escolas militares têm o melhor desempenho nos rankings que avaliam a educação do que as escolas comuns, né? Escolas cívicas. E é uma mentira, né? Porque o ponto de partida ele é mentiroso. Para a escola militar é a escola para os filhos dos policiais, né? O investimento que essas escolas têm é muito maior, a condição de estrutura física é muito melhor, logo absorve melhores professores. E tem um outro aspecto também, que é muito mais relevante do que ter somente um policial lá ganhando 5 contos. Eu acho que eles jogam bastante paciência. Mas um aspecto existe um critério de seleção, como foi sempre... Aqui o caso do Cefet. Você está me dizendo que nas escolas militares não são os PMs que dão aula? Não são os PMs que dão aula. E passa por um teste para entrar super rigoroso. Né? Eles mantêm esse argumento que as escolas militares são melhores? Tem agora, antes de você falar, eu acho que é importante você... saiu um ranking agora das 50 melhores, das 200 melhores escolas a partir do Enem, né? Das 50 primeiras, uma é militar. Pois é, mas eu quero ainda dizer para vocês que o que fará a diferença nessas nossas escolas em termos de aprendizagem será o investimento. O mesmo valor que muitas vezes se gasta nas escolas militares, mas vamos falar de uma outra forma. Nós só temos um único colégio estadual que é militar aqui no nosso Paraná, que é o modelo. E é o colégio que eu vou estar sempre dizendo, pai, mãe, você quer que seu filho seja um militar? Então, de fato, procure as melhores escolas que nós temos. Mas o que nós temos hoje dentro das demais escolas estaduais no Paraná é apenas um modelo que atende apenas aos egos e necessidades de uma elite e de um determinado grupo que, infelizmente, na verdade, se considera elite, sendo classe trabalhadora, assalariada como todos os demais,
achando que esse método vai fazer a diferença. Mas o triste é que nós não estamos entendendo o processo hoje dentro das nossas escolas. Esses profissionais que estão dentro das escolas, o Márcio me questiona a respeito, né, se eles fazem a diferença. Lógico que não fazem, Márcio. Não fazem diferença porque não foram preparados para isso. O que um militar vai dizer para um aluno que deixou de cumprir uma determinada norma? O que você acha que ele vai dizer? 10 flexões. Entende? A gente brinca, a gente dá risada, gente. Mas é sério. A gente precisa entender que nós precisamos de bons profissionais dentro da educação. E isso que o Márcio está falando aqui, de maneira, na verdade, engraçada para nós, é o que tem acontecido nos vários ambientes escolares. Se tiver alguém que faz a diferença dentro das nossas escolas hoje, é o professor. Mas esse professor só vai dar resultado, Ismael, se ele tiver as condições mínimas de trabalho. Claro. Porque não adianta você simplesmente exigir números se você não me dá as condições mínimas. Qualquer trabalhador, vamos imaginar o trabalhador do campo, se ele não tiver uma boa ferramenta, você acha que ele vai ter uma boa produtividade? Não vai. Nós precisamos que as nossas escolas sejam também um ambiente onde as pessoas tenham condições de aprender, mas aprender com estrutura, aprender com bons professores, aprender, na verdade, com recursos que leve esse aluno a um outro entendimento de escola. E certamente esses alunos vão estar, sim, sendo classificados nos melhores vestibulares, vão estar dentro das universidades públicas e vão ser alunos que terão condições de debater sobre vários temas, porque é importante demais compreender que o senso crítico, além do saber, né, baseado no cotidiano como um todo, é o que vai fazer a diferença dos nossos alunos. É importante demais que você saiba ler, que você saiba escrever, mas você tem que fazer a leitura do mundo lá fora. Você tem que saber, na verdade, o discurso mentiroso, como esse do nosso governador. O governador Ratinho Júnior, ele não se desgasta. Mas ele não desgasta por quê? Porque ele não vai para frente para falar qualquer tipo de tema, ele só vai para a mídia para apontar algo que ele acha positivo. E aí tem público para isso. E tem um componente eleitoral nisso, né, Mazer? Claro, claro. O modo Paraná, ele já começou, né? Como é que é? O método Paraná. Ele quer ser presidente da República, o Rato. Se a conjuntura favorecer ele, ele quer ter legados, quer ter grandes marcos e cria nome para tudo. Ele quer agora ser um revolucionário da educação. E se precisar falsificar dados para isso e tudo virar número às custas da depressão dos professores, da exclusão dos alunos questionadores, ele vai fazer. E isso que o Mazer falou sobre a manipulação dos números, né? Como que a gente pode ver isso hoje? Basta observarmos o nosso IDEB. Em plena pandemia, onde os nossos alunos não tinham a escola, né, dentro do processo de interação professor e aluno, e o Paraná sai do 7º lugar para o 1º lugar, da noite ao dia. Detalhe, os nossos alunos, quando retornam para o sistema presencial, independente da série, se é ensino fundamental, se é ensino médio, muitos chegaram sem saber ler e escrever. E o Paraná, com esses índices nas alturas. Só que tem um detalhe. Por que hoje a preocupação é por números? Porque se os números forem contrários àquilo que ele apresentou, vai estar caindo a máscara. Vai estar ficando claro que o nosso governador é mentiroso. E todos aqueles que fazem a defesa de um governo mentiroso são, de certa maneira, né, comparsas desse sistema, né, fraudulento que ocorre nas nossas escolas. Há um misto de cumplicidade e também de muita ignorância, né, Terço? As duas coisas, mas, infelizmente, a gente precisa compreender, eu volto a falar que nós, enquanto classe trabalhadora, temos que entender que temos que ter lado, Mazer. Temos que ter lado, Ismael. Porque se a gente, na verdade, não se enxergar como trabalhador ou trabalhadora, dificilmente nós vamos avançar. Não é porque o discurso do patrão é mais bonito, é mais lindinho, que eu tenho que acreditar que aquele discurso seja o verdadeiro. Ou você acha que algum empregador nesse nosso país deu alguma coisa de graça a algum trabalhador? Tudo que nós conquistamos foi com muita luta. Até que voltou agora, né? Muita coisa que a gente tinha conquistado, aí já... Não, nós estamos, na verdade, enquanto entidade sindical, eu estou falando da APP, mas todos os sindicatos passaram por isso. De 2015 para cá, nós lutamos para não perder direitos que havíamos conquistado. E o período é tão ruim que nem mesmo na ditadura militar
nós vivemos um momento tão difícil como esse, porque na ditadura militar ainda brigávamos por alguma coisa, por algum direito. E hoje nós brigamos para não perder o espaço que nós adquirimos. Agora, a militarização é um retrocesso nesse sentido. A gente quer uma educação boa e de qualidade, mas que seja uma educação pública para todos e todas. Não uma educação que venha, na verdade, impor medos em alguns. E esse medo em alguns, estou me referindo aos filhos da classe trabalhadora, Mário, que mora na região periférica da cidade. Aqui em Ponta Grossa nós tivemos 9 escolas. Você já parou para pensar aonde estão essas 9 escolas que eles querem fazer, transformar em cívico-militares? Né? São todas escolas na região periférica da cidade, com exceção do Kennedy, que é o único que está na região central, mas que absorve, na verdade, alunos de toda a cidade de Ponta Grossa, de toda a periferia de Ponta Grossa. Mas nós temos aí, na verdade, no Santa Maria. Aqui no Kennedy tem aluno da Boa Vista, tem aluno da Palmeirinha. Cidade inteira, Ismael, resumindo. Cidade inteira. Aqui, se você for lá, na verdade, verificar a ficha de matrícula dos alunos do Colégio Presidente Kennedy, nós vamos encontrar alunos das demais diversas regiões de Ponta Grossa. Longe mesmo. Mas eu não sei o que você irá lá estar debatendo, mas tem a situação do Colégio Santa Maria. Eu acho que é importante a gente também vamos falar um pouco sobre debater ele. sobre a situação, porque lá tem período noturno. E aqui está bem claro, na verdade, que uma das tendências, no caso de qualquer escola que queira transformar cívico-militar, é acabar com o período noturno. Eu falo isso acabar, mas o Ratinho já acabou com quase todas as escolas de período noturno no Paraná inteiro. Ou seja, o filho do trabalhador e da trabalhadora não precisa estudar. É esse o recado que ele passa para a nossa sociedade. Porque hoje um menino da periferia, de 14 anos, muitas vezes ele não só trabalha, às vezes como é até arrimo da família. Né? É a única pessoa com condições, às vezes, porque o pai abandonou, a mãe tem outros filhos menores para criar, o menino de 14, 15 anos já está trabalhando e praticamente sustentando a casa. É essa a realidade. Bem, o Márcio conhece essa realidade bem da periferia, porque percorre. Imagino que você tenha em casa desse tipo, né, Márcio? Sim, sim. Não, mas eu tô chocado, assim, porque eu vi uns convites para o debate ser feito com os pais e com as mães, e não é um debate, na verdade. Eu vou pegar o convite aqui que fizeram para mim, já vou ler aqui, que é importante isso. Teria que ser... Você está com ele no pente aí já? Tá. Então, por favor. Pode falar. Não, porque não é um convite, é um debate para fazer reflexão. É um convite a receber uma lavagem, a propaganda, que virão os técnicos contar para os ignorantes. É mais ou menos assim, claro. Exatamente. Que eu estou fazendo uma ironia. Eles poderiam colocar, nós, iluminados, que sabemos de tudo, vamos contar a vocês, ignorantes, o que é melhor para nós fazer com os filhos de vocês. Deixa eu ler aqui como é que é. Prezados pais e responsáveis, como parte do processo de aprimoramento educacional, já disse que estava a aprimorar, em nossa escola, estaremos realizando uma consulta à comunidade escolar para possível adoção do modelo cívico-militar, com implantação já em 2024. Esse negócio de atropelar que você disse, né? É tudo de uma hora para outra e da noite para o dia. Ninguém discute. Assim, para esclarecer dúvidas e compartilhar informações detalhadas sobre essa possível mudança, convidamos cordialmente os pais responsáveis para uma reunião, tal dia e tal. Durante a reunião, teremos a presença de técnicos do núcleo regional, que poderão fornecer informações detalhadas sobre o novo modelo, seus objetivos e benefícios para o desenvolvimento educacional dos nossos alunos. Agradecemos já a participação e tal, né? Caso tenham pergunta, envie por e-mail. Como o Mário já falou, né? Olha, vai ter benefícios. Nós já estamos atuando, Mázer, desde que saiu esse bendito decreto na sexta-feira. Já tem escolas fazendo essas reuniões, né? Já, mas vejam bem. O governo Ratinho tem um método muito interessante. Ele deixa, muitas vezes, para soltar as bombas dele para a nossa comunidade como um todo, ao final de semana e ao final do ano. Nós, enquanto entidade sindical, também vamos aprendendo com os métodos desse tipo de governo. Desde sexta-feira para cá, nós já mapeamos todas as escolas, entramos em contato, na verdade, com lideranças da comunidade como um todo, tá? E quando eu falo lideranças, não necessariamente falar com diretor ou professores de escola, mas com todos aqueles, na verdade, que têm um posicionamento muito sério a respeito de educação. E entre essas informações, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, na verdade, fazendo um papel que a mídia pontagrossense deveria também estar fazendo. Ou vocês acham, na verdade,
legal, natural, que a mídia pontagrossense esteja, de certa maneira, calada neste momento? Por que as coisas não acontecem aqui em Ponta Grossa? Porque a mídia tem lado, gente. Infelizmente, nós queremos espaço para debater, inclusive com o próprio governo, se for necessário. Mas nós queremos que o governo aponte aonde estão as melhorias nas escolas cívico-militares aqui no Paraná. Isso não tem ocorrido em ambiente algum. E eu quero voltar a falar de um ponto que eu falava do Santa Maria. Santa Maria tem hoje mais de 150 alunos que estudam no período noturno, Ismael. Você sabia disso? Não. Sabia disso, Márcia? E aí eu pergunto para você, transformando essa escola em cívico-militar, não teremos mais período noturno. E aí eu lhe questiono, aonde esses trabalhadores irão estudar? Aonde esses estudantes irão buscar formação? Sem falar que também temos várias escolas com curso técnico que deixaram de existir porque também, na verdade, era no período noturno. Gente, é muito triste. Então, nós queremos, na verdade, que o regime seja democrático, que esse tipo de convocação que você acabou de ler aí, Ismael, ele seja também, na verdade, estendido a toda a comunidade, para poder ouvir, para poder, na verdade, argumentar, para poder intervir, para poder, na verdade, sair de lá. Porque eu quero dizer para toda a comunidade escolar como um todo que eles têm o direito de escolher o que é melhor para o seu filho e a sua filha, sim. Nós não estamos aqui enquanto APP sindicato para impor alguma coisa. O que nós brigamos é pelo direito do contraditório. E isso fará muita diferença para todos nós. Porque quando nós temos a oportunidade de questionar, de analisar e avaliar os prós e os contras de qualquer medida, nós temos condições de sairmos muito mais satisfeitos, né, e tomar uma decisão que seja sempre a mais sensata. Você falando em democracia, tem aqui um primeiro ponto ali, dizendo assim, fim da eleição dos diretores, é isso que acontece? Perfeitamente. Mas esse é um ponto que você precisa entender. Essas escolas cívico-militares não garantem o diretor, continuidade do trabalho, não garante, mesmo que ele esteja hoje fazendo campanha totalmente favorável, ele não irá garantir a sua continuidade. Esse é um ponto que precisamos deixar bem claro. Outra questão, o professor que contestar ou não, como eles dizem, né, se adaptar a essa situação, é convidado a deixar a escola. A mesma situação ocorre com os nossos funcionários. E quando eu falo em funcionário, hoje boa parte dos funcionários de escola são de empresas terceirizadas. E a gente precisa também entender, na verdade, que muitas vezes a pessoa não tem outra solução, mas quando eles arrumam outro emprego... Ou abaixa a cabeça, eles dependem disso, mas boa parte deles procura um novo emprego. E isso também é muito ruim para a escola, porque a rotatividade de gente dentro da escola é muito grande. Mas esse diretor, ele não garante de forma alguma, né, a sua continuidade. E nós tivemos exemplo na eleição ou na escolha anterior, né? Porque nós não podemos chamar um processo desse de eleição, porque eleição é quando a gente tem, na verdade, né, a oportunidade de debater. E, naquela ocasião, foi retirado esse direito. E, infelizmente, temos que ser sinceros, que muitas vezes conivente com o próprio Ministério Público também. Porque a gente precisa entender que o papel do Ministério Público é extremamente importante dentro de cada situação, de tentar avaliar se as coisas aconteceram realmente de maneira clara. Eu não estou falando mal do MP, eu estou falando mal, muitas vezes, da maneira como as coisas acabam acontecendo. Porque a gente precisa... Chamando a atenção. Né? Chamar a atenção. Então, eu quero citar uma diretora, por exemplo, que trabalhou na campanha para uma escola cívico-militar de um município vizinho nosso aqui, entende? Não assumiu. Assumiu a outra indicação. O mesmo aconteceu, na verdade, em outros municípios da nossa região. Eles não consideraram nem os aliados deles? Mas é que tem interferência, inclusive, de políticos, né? De alguns deputados ou ex-deputados, porque alguns da nossa região não foram reeleitos, entende? E que também, na verdade, têm um poder enorme e mantiveram essas pessoas. Então, a gente tem aí uma certa dificuldade em enxergar pontos positivos numa escola cívico-militar. A escola boa é a escola que o governo investe em todos. Todos. Não pode ter diferenciação. Investir em meia dúzia de escolas ou 200, 300 escolas, como esse governo quer fazer, isso não é melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem de nenhuma escola. Nós gostaríamos, na verdade, que o governo fosse um governo sério, que ele respeitasse as diferenças e que ele, acima de tudo, pudesse também acreditar que o processo ensino-aprendizagem só é possível ser qualitativo com investimento.
Não é gasto, Ismael. Investimento. Da mesma maneira que você, na condição de pai, né, ou mãe, pensam no dia a dia. Quando você investe no seu filho, você está pensando no futuro dele. Você não é gastos com o seu filho. É diferente. E a gente precisa, na verdade, fazer essa defesa. Mas diretor não estará garantido no cargo, equipe pedagógica não estará garantida na escola. E mais um detalhe, a escola passa a ter um novo modelo. Eles não precisam mais, na verdade, de eleição para a escolha de diretores. O núcleo vai estar escolhendo. Inclusive, já tem um cadastro no edital, se eu não estiver enganado, edital número 97, de 2023, né? Acabou de sair, 97, está aí. Esse edital aqui, ele já está, na verdade, dando a oportunidade para qualquer profissional da escola possa se inscrever. Mas é lógico que ele já tem vários dados que vão eliminando o candidato. Se você já foi diretor de escola, deixou a desejar em alguma coisa, sofreu algum tipo de processo, deixou de cumprir a prestação de conta dentro do prazo, aconteceu acolá, você não serve. Mas, para isso, é muito simples. Não gosto do professor Tércio, vou criar lá uma polêmica qualquer para dar, né, prioridade para outras pessoas. Então, nós estamos cientes de que os prejuízos que virão com essa escola cívico-militar é inteiramente para aqueles que trabalham e estão dentro da escola no dia a dia. O próprio diretor, a equipe pedagógica, os funcionários, os próprios alunos e muitos pais. E não podemos esquecer da questão que essas escolas, muitas vezes, acabam excluindo. Regente Feijó, quase todos os dias, recebe alunos de colégio cívico-militar que não se adaptaram lá à realidade deles. Então, é apenas para a gente fazer uma reflexão e entender que nós respeitamos a decisão da comunidade, mas nós gostaríamos, na verdade, que a comunidade saiba, de fato, o que está fazendo, né, em prol do seu filho ou da sua filha em determinada região aqui de Ponta Grossa. Vocês estão correndo contra o tempo também agora, né? Esse modelo já está pretendendo ser implantado em 2024 e a consulta deve ser agora em dezembro? Dia 28 e 29. 28 e 29. Nós temos até já, na verdade, tivemos acesso, né, a essa escala do NRE. O Mazi até havia me questionado a respeito de quando o processo começou. Saiu na sexta-feira. Na segunda-feira, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa já convocou esses diretores dessas escolas para uma conversa. No dia seguinte, nós já tivemos, por exemplo, o Colégio Edson Petrobelli, na terça-feira à noite, às 18h30, já tinha uma reunião. Só não teve nada ontem, Márcio, porque ontem era um feriado. Mas hoje nós já tivemos também a consulta. Nesse momento, inclusive, os pais devem estar lá debatendo com o NRE a respeito da importância e os pontos positivos que o NRE vão apresentar à comunidade ali da Palmeirinha, no Colégio Epaminondas. Eu recebi o convite na terça-feira. Eles conversaram na segunda e terça-feira já tinha convite. Sim, mas isso aconteceu em todas as escolas. E é o mesmo convite, tá? Não é o diretor que criou isso aí e tal, só trocou o nome da escola. Tem a marca do colégio. Mas é só isso que está sendo utilizado. O conteúdo é o mesmo. Então já começa por aí, né? Nem mesmo na convocação as escolas não têm autonomia. Liberdade, tanto que o texto é o mesmo. Mas parece que é o diretor que está chamando. Infelizmente eles colocam como diretor. Acho que até assinado aqui. Deixa Eu ver vi, aqui. eu- Atenciosamente, diretor. Eu vi Atenciosamente, eu vi que os professores que eram Engraçado contra... que não tem o nome do diretor aqui. Que é diretor e diretora, tanto faz. Mas isso aí é um método também, na verdade, desse governo. Esse governo, na verdade, quando eu falo do governo, eu estou me referindo, por exemplo, à questão da SED, né, e alguns chefes de núcleo. Eles nunca assinam documentos. Eles sempre colocam, na verdade, né, o nome do departamento. Desculpa, como mas se eu isso, tava- por si só, Não. resolvesse o problema, né? E eu vi que na primeira consulta que teve, os professores, eu não vi exatamente como, mas eles tinham que declarar que eles eram contra a adoção da escola. Ou seja, um método já de... Sabemos quem são os nossos inimigos, Sim, né? de Mapeando. ameaça, de amedrontar quem é contra e me manter lá quietinho num canto, né? Tá, e vocês perceberam também para quais alunos serão direcionadas essa nova leva de escolas cívico-militares? Só para a gente regionalizar. Né? O Santa Maria, olha a região onde está, Santa Maria. Daí nós temos, na verdade, né, o Ana de Vanir Borato. Nossa Senhora da Glória. Inclusive, Nossa Senhora da Glória é um colégio, na verdade, que deveria ser estudado. No ano passado, nós lutamos muito para que não fosse privatizado. O Nossa Senhora da Glória estava naquela lista dos 27 colégios do estado do Paraná para ser privatizado. Graças à ação desse sindicato, da APP,
nós conseguimos reverter esse processo aqui em Ponta Grossa nas 3 escolas. Nós temos aqui o Epaminondas, que está na Palmeirinha, né? Nós temos o Colégio Edson Petrobelli, aqui na região do Santa Paula. Vocês estão observando onde estão localizadas essas escolas? Nós temos, na verdade, o Linda Bacila, que também pertence a uma outra região. Nossa Senhora das Graças, né? Na região de Nossa Senhora das Graças, ocupa todo aquele espaço. O Colégio Becker, que está aqui, né, também, onde recebe pessoas oriundas de praticamente todo esse bairro contorno, né? Nós temos o Kennedy, que está aqui na região central, e o Padre Carlos, no Sabará. Essas são as escolas aqui em Ponta Grossa. Entende? É um mapa bem esparramadinho. Mas para né? vocês indicar, mas é para a escola onde estão inseridos os filhos dos pais trabalhadores, talvez que detenham o menor recurso ou os menores salários. É isso que a gente precisa também entender, que as coisas não acontecem de graça, ela não está sendo implantada para o filho do rico. Não. Por que será que não temos nenhuma escola particular Militar em Ponta Grossa. cívico-militar? Por que é boa só para o pobre? A gente percebe, inclusive saiu uma estatística aí, e isso também é importante a gente estar falando aqui. A cada 4 horas, né, um policial acaba matando, né, uma pessoa, e essa pessoa ela é um negro. A cada 4 horas no nosso país. Recente que saiu hoje. Semana que vem, se tudo der certo, a gente vai estar aqui com o Zé Luiz Teixeira, que é o presidente do Instituto Sorriso Negro. Inclusive, você faz parte do Instituto Sorriso Negro também, né? Sim. É um dos integrantes. E nós vamos discutir seriamente essa questão do racismo, principalmente na segurança. E é uma coisa muito, muito triste mesmo. E, claro, ninguém está aqui, eu pelo menos, né? E eu acredito que vocês também, ninguém está aqui demonizando a PM de maneira nenhuma. Claro, existe muita violência dentro da PM, alguns policiais são extremamente violentos, isso é notório. Né? Mas a gente sabe os benefícios e o papel que a Polícia Militar tem nas nossas vidas, na nossa comunidade. Né? E não vamos jogar todo mundo... É um lugar, eu sempre falei assim, sempre, todo lugar tem a sua... Como é que é? Maçã podre. Né? Mas a Polícia Militar não pode ser um lugar que tem maçã podre. Não pode ter nenhuma maçã podre. Porque as maçãs podres estão com uma arma na mão. Pode matar as pessoas. Mas é também a formação. Né? A Polícia Militar é questionada, o militar da polícia é questionado pela formação que se dá. Né? Porque o militar vem do Exército. Né? O método militar contra o inimigo. É contra o inimigo. E a polícia deveria defender o povo. Né? A gente não é contra a polícia. A gente quer que a polícia cumpra o papel dela lá onde está muito bem escrito aqui, ó, lugar de militar na rua. Sem dúvida. Né? Eu acho que tem que ficar 3 pontos meio claro para os cabeças de bagre, que é o seguinte: nós não somos contra a polícia, Sim. Nós não gostamos de indisciplina e nós não gostamos de baderna. O que a gente quer é que na escola seja um espaço, como o Tércio repetiu da criatividade, aqui, né? Espaço da criatividade, da contestação do mundo, da contestação da situação. Você vê, né? Você falou que o Ana Divanir Borato está na lista. Quando teve o levante dos meninos lá da... Eu não lembro exatamente em que ano que foi. Ocupação de escolas? 2016. 2016, que era para questionar, né, o país, era para questionar a PEC do teto de gastos, era para questionar coisas que diziam respeito a toda a sociedade brasileira, e os estudantes estavam mobilizados, questionando a sociedade através de uma ferramenta, de uma mobilização. Aquilo ali eu tenho certeza que foi um espaço de formação humana e de cidadão muito maior, às vezes, do que um ano letivo, que o cara fica lá somente, né, recebendo teoria e tal, porque foi uma reflexão da vida ali dos brasileiros. E, claro, quando a gente fala isso, a gente já remete a quem interessa criar cordeiros. Interessa quem está no topo da cadeia alimentar, porque se os cordeiros, né, se rebelam por uma situação ruim que estão passando... Aí fica ruim para os do topo. Então, é claro que... você falou que eu não vim da escola pública, eu ganhei bolsa, né? Minha vida inteira estudei no Marista. E lá a gente tinha arte, lá a gente tinha filosofia, lá a gente tinha o ensino religioso, de uma maneira ampla. E eu tive uma ótima educação, acessando tudo que eu tinha direito. Inglês, espanhol... Por isso, entrei numa universidade pública. O que todo mundo deveria ter esse direito. O que todo mundo deveria ter. Deveria ser a última preocupação de um governador e de um secretário de Estado, de um secretário do Estado, né, secretário de Educação, um militar
pôr ou tirar um militar. Poxa, tem tanta coisa. Para arrumar, né? Para arrumar, para oferecer para os alunos. Pega, se eu não me engano, o impacto é de 60 milhões no ano. O que é isso? O que você faz com 60 milhões, cara? O que dá para fazer, Tércio? Olha, eu gostaria só de cumprimentar o que fala o Maser aqui. Acho que mais um ponto, né, importante da escola, que é um espaço de socialização. Socialização do saber, socialização, na verdade, de pessoas, né, porque é ali que a gente aprende, na verdade, muitas vezes a valorizar o outro, com todas as suas dificuldades. A escola, além do espaço de aprendizado, ela é também um espaço extremamente importante porque nos torna melhor como pessoas, porque a gente tem a capacidade, na verdade, de conviver com vários coleguinhas de maneira diferenciada, né? Com educação informal, que é a educação que traz de casa, né? Dentro de um contexto diferenciado. Assim como esse aluno também aprende muito com o seu professor, tanto que muitos de nós traz, muitas vezes, na sua memória escolar, né, uma figura, né, de um professor que contribuiu de maneira positiva para que ele pudesse chegar onde chegou. Da mesma maneira que eu, na condição hoje, né, como professor, né, da rede estadual, eu tenho boas lembranças dos meus professores, né, mas os meus bons professores, na verdade, eram aqueles que eram críticos. E eles me fizeram, na verdade, ter um aprendizado diferenciado, além crítico, né, do contexto de aprender a fazer continha e ler. Então, eu acho que essas pessoas que a gente tem, na verdade, com certo carisma, uma certa afinidade, é que vão fazer a diferença, não um policial. Eu fico imaginando o que um policial aposentado irá contribuir na minha vida escolar. Para me repreender, paciência. Ismael, nós estamos dando risada, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu acho que um chefe de núcleo regional de educação, um especialista em educação, deveria fazer uma reflexão sobre isso. Por que para ser bom, eu tenho que ter um militar do meu lado? Não, e tem essa coisa, e a gente não tocou muito naquilo que o Maser falou. Já o governo Lula, quando entrou, já revogou toda essa coisa do governo federal. Então, hoje, essa ideia de serviço militar está abertamente contra a Constituição, abertamente contra as leis vigentes do plano de educação nacional, que vem de cima para baixo. Sim. Né? Então, a contestação da transformação das escolas na justiça vai ser algo também fácil de fazer, né? E a semana passada nós tivemos a nossa presidente da APP estadual, a professora Valquíria, né? Ela esteve no STF, acompanhado de alguma representação de pais e outros profissionais da educação, também pedindo atenção do STF para que esse tipo de posicionamento que acontece no estado do Paraná não venha ocorrer, porque é um diferencial. O governo, ele tem que respeitar, os governos, eles têm que respeitar também, né, dentro do seu ente federativo, as normas federal que nós temos, que vem do MEC e assim por diante. E olha que nós temos muitos problemas na questão da educação. Sim. Hoje, a educação, para melhorar, tinha que ter muito mais investimento. E olha que nós só temos cobranças, como se números resolvessem toda a nossa mazela que nós temos dentro do processo, né, ensino-aprendizagem em nosso país. Nós precisamos de uma escola boa, mas que seja boa para todos, Ismael. Não é uma escola que seja boa apenas para alguns privilegiados, para alguns que tenham condições de pagar, na verdade, um professor particular ou estar dentro de uma instituição privada, que nem sempre quer dizer que garante qualidade, porque o processo ensino-aprendizagem é muito complexo. Ele vai depender de cada indivíduo. Você poderá ter as melhores condições do mundo. Seu pai oferecer a melhor escola, os melhores professores, se não existir vontade pessoal, individual, interna, não irá, na verdade, prosperar. Então, a gente precisa entender, antes de mais nada, que o processo de ensino-aprendizagem é complexo demais. Por isso que as condições, né, estruturais, elas farão muita diferença nas nossas escolas. Professores bem remunerados, que nós não precisássemos brigar todos os meses, todos os anos, pela nossa data base. O governo Ratinho não respeita sequer o piso salarial nacional. A gente precisa deixar isso claro. O governo Ratinho é o mesmo que saiu na véspera, um ano antes do ano da sua eleição. Ele vai para a mídia para dizer que o professor do estado do Paraná estaria recebendo o maior reajuste da história do país. 48,5% é uma mentira. Era só uma adequação ao piso? Ele fez uma adequação, na verdade, ao piso salarial. Ele pagava R$ 1.415 e o piso estava em 1.957. É em cima desse menor salário, mas quem tem carreira não foi assistido. Você sabe quanto que os professores tiveram de reajuste? 3%. Você sabe quanto que os professores tiveram de reajuste? 3%.
Vocês sabem quantos nossos professores aposentados tiveram de reajuste? Nenhum. 3%. Só 3 também. Pois é, mas... E aí, os que estão na ativa receberam uma gratificação, que pode ser cortada a qualquer momento. E os aposentados nem isso, né? E os aposentados nem isso, porque daí não tem, assim como o funcionário de escola também não tem. Por isso que o salário que se paga a um policial da reserva hoje dentro da escola É maior do que o PIB. é maior do que o salário de 4 trabalhadores, porque os nossos funcionários de escola, na mão das terceirizadas, eles estão recebendo menos que o mínimo regional. E tem dentro do seu salário, para chegar muitas vezes no mínimo nacional, incorporado um vale alimentação e um auxílio transporte. Essa é a realidade que nós temos. E nós, a PP Sindicato, não podemos, na verdade, responder por esses trabalhadores, porque eles têm um outro sindicato. Então, é para vocês compreenderem como que esse governo realmente é um governo mal intencionado. Não vejo outra palavra para defini-lo. Mal intencionado. Porque quem não se preocupa com o trabalhador e a trabalhadora, e nós temos o lema no Paraná, Paraná, terra de homens ou pessoas, de gente que trabalha. É lógico que nós trabalhamos, mas é o governador que vai para a mídia apenas para apresentar o resultado do agronegócio, do setor industrial, do setor comercial. E esses são os bons, na verdade, né, propósitos apresentados à nossa sociedade. Mas nós precisamos compreender que é graças ao salário de miséria que muitas vezes aparece estatística de número de emprego no Paraná, como esses das empresas terceirizadas que nós temos no nosso estado, que nós nem sabemos quem são os proprietários. Tem mais isso, Márcia? Nós nem sabemos quem são. Mas um exemplo simples é que tem trabalhador indo para o 3º ano sem saber o que é gozar férias, tirar férias, porque as empresas mudam o CNPJ e a razão social antes do trabalhador completar 1 ano de trabalho. Mudou a empresa. No dia seguinte, ele está em outra empresa. É essa valorização que o governo Ratinho demonstra na prática para todos nós que estamos dentro da escola. Mas para a sociedade lá fora, ele vende uma outra imagem. Por isso, nós chamamos de um governo mentiroso. A gente falou de bastante coisa, mas ainda não dá para esgotar o tema. E, infelizmente, nosso tempo é bem curto. A gente tem 1 hora aqui de estúdio e eu gostaria de trazer você, e a gente vai ter essa oportunidade no futuro, para falar um pouco mais, como a gente já falou no episódio anterior que você participou, dos problemas da escola. Porque eu acho que é a educação, né, Márcia? Que se algum dia o Brasil for transformado num país um pouco mais igualitário, vai ser através dela. Com certeza. Não, eu quero também parabenizar aqui o trabalho dos dirigentes sindicais, né, na luta aí para não perder esses direitos, mesmo em momentos muito ruins, né, encontram energia e força para lutar, não só pelos aspectos corporativos da carreira, sim, como salário, claro. Mas está preocupado lá com a educação do filho da classe trabalhadora, está preocupado com a condição de trabalho do professor. E eu quero também, né, render uma homenagem a todos os professores aí que têm um trabalho brilhante, com capacidade de transformar a nossa sociedade. E, por fim, falar que um dia eu estava numa conferência com um americano e ele falou assim, a sociedade só melhora, a comunidade só melhora, a cidade só melhora, o estado só melhora quando a escola é o lugar mais bonito do bairro. E o mais bonito ele tratou de maneira complexa, como o Tércio falou, é ali que se resolve muitos problemas que vêm lá da desigualdade social, né? Problemas de saúde, orientação de vida, né? Então tem que estar bonito, o professor tem que estar bem remunerado, as crianças têm que estar bem alimentadas, e se a escola for bonita como um todo, a gente vai ter uma comunidade bonita. Essa é um outro assunto sobre alimentação. Eu acompanho, né? Eu tenho meu enteado que está na escola pública e eu sei a alimentação que é usada e, assim, não me parece que é das melhores. Mas é para uma outra oportunidade para a gente falar sobre isso. Guilherme, obrigado novamente pela tua parceria, né? Está junto com a gente, Guilherme, desde o programa passado, vai estar com a gente nos próximos episódios também. E, se tudo der certo, por um longo tempo. E queria agradecer você também, Tércio, por mais essa disposição de, mais uma vez, estar aqui com a gente, falando um pouco sobre os problemas e as perspectivas, né, da educação no Paraná. Eu quero agradecer a vocês também dentro do programa, né, A Fim de Papo, dizer para vocês que é um programa, na verdade, que traz, além da informação, leva, na verdade, as pessoas à reflexão. E gostaria de fechar dizendo para vocês algo muito importante que está acontecendo, na verdade, no nosso estado, nessas
últimas semanas, que é a CONAI, é a Conferência Nacional da Educação, onde nós retomamos, né, digamos, o propósito do debate e da importância da educação em nosso país, para que possamos pensar a educação para os próximos 10 anos. Porque o Plano Nacional de Educação anterior, com validade de 10 anos, de 2014 a 2024, 90% das metas não foram atingidas. Não foram atingidas por quê? Nem foi colocado em prática. Não, né? não foram colocadas. Não foram atingidas porque nós temos tínhamos um outro projeto de política educacional para o nosso país. Então, eu gostaria de parabenizar todos os nossos professores, todos os funcionários de escola, o servidor público, os estudantes, né, que participaram dessa CONAI, que nós tivemos aqui em Ponta Grossa nessa terça-feira, dia 14, né, extremamente importante. E, em relação às escolas cívico-militar, deixar um recado muito sério também para a nossa comunidade. Diga não à militarização das escolas. É importante demais. Seu filho não é caso de polícia. O pai e a mãe têm que entender isso, né? Vote contra a militarização de sua escola. Vote por uma escola democrática. Vote para a escola que você tenha condições de entrar e sair e saber o que está acontecendo lá dentro. Não fique, na verdade, satisfeito com uma escola que feche as portas ou esteja totalmente trancada, porque de dentro dos muros nós não sabemos o que poderá acontecer com o seu filho e a sua filha. Ele não sabe, forte tem uma ideia já, né? E um forte abraço para todos vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado, Tércio. Obrigado a você que esteve com a gente durante um pouco mais de 1 hora, acompanhando mais esse debate importante sobre a educação em Ponta Grossa e no Paraná. E se você, na semana que vem, tiver a fim de papo, conte com a gente, vai ter mais um episódio. Até lá!